Olá, você está bem? Está feliz? Espero que sim. Bom, hoje eu vou falar sobre o vestibular da Uniub. É uma faculdade particular de Uberaba que tem uma prova bastante complexa, uma prova ímpar, singular e é muito concorrida, sobretudo no curso de medicina. Acredito que eu falo principalmente para alunos do Triângulo Mineiro, talvez de Ribeirão Preto também. Eu não trabalho mais em Uberaba, mas ainda assim, para aqueles que confiam no meu trabalho, que acham que ainda é relevante, eu vou seguir, né, com o que eu tinha prometido de fazer vídeos que contemplem essa prova. Bom, eu vou me basear no edital do ano passado, porque o desse ano ainda não foi lançado, e acredito que não deva haver grandes mudanças. A prova da Uniub consta uma redação, geralmente os temas, né, tradicionalmente giram em torno de questões da área da medicina. Então, além de uma redação, 60 questões dividida em 3 blocos: linguagens, ciências da natureza e matemática e ciências humanas. Dissociando ciências da natureza e matemática, podemos dizer 4 blocos. Portanto, são 60 questões, de 12 a 15 questões por cada um desses blocos, varia de ano a ano. O candidato tem tempo de 4 horas e meia. Isso corresponde a 270 minutos para responder as questões, ou seja, 3 minutos por questão, sobrando aí mais 90 minutos, mais 1 hora e meia para fazer a redação, para preencher o gabarito e para, né, algum momento de descanso, para poder ir ao banheiro, para poder se alimentar e tomar água. Portanto, são questões com 5 alternativas, colocando em torno de 3 minutos. É a média, né, mais ou menos, dos principais vestibulares, dos principais concursos. E a prova de ciências humanas ela é complexa. Geralmente as questões trazem um enunciado e direto às alternativas, mas já aconteceu de citarem alguns autores, né, alguns livros acadêmicos clássicos, Daniel Arão Reis, Eric Hobsbawm, comumente usado principalmente nas provas de geografia, gráficos, mapas. Não apareceu desde 2003 charges ou letras de música nas provas de história. Já apareceu algumas imagens. Fontes primárias como a Constituição de 88, seus sites são muito citados também, mas a Uniub ela causa uma grande dificuldade, né? Ela não disponibiliza as provas passadas, e eu acho que os vestibulandos, os candidatos, deveriam exigir, né, da universidade, da instituição, que eles criassem um site mais completo, que pudesse passar mais recursos, até para o vestibulando conhecer melhor a prova, para se sentir mais confiante. Eu acho que vocês poderiam demandar isso da instituição. Bom, o cronograma, né, o conteúdo da prova de história, ele é muito bem estruturado, né, ele não dá margem, né, para muitas contestações. O programa, avaliando ele desde pré-história até os dias atuais, a única matéria que foge é Estados Unidos no século XIX. De fato, não contempla a expansão para o oeste, né, a formação da nação americana, a Guerra de Secessão, né, a Gilded Age, né, a Era Dourada dos Estados Unidos, a formação, né, dos grandes conglomerados, o próprio imperialismo americano, né, sobretudo com o Roosevelt, depois com o Taft. Isso não aparece no programa de história. A parte essa lacuna, o programa cobre, né, desde a introdução aos estudos históricos até os dias atuais. Bom, desde 2003, fazendo um levantamento estatístico, a prova da Uniub ela tem preferência por história do Brasil, né? Até hoje, desde 2003, né, colocando aí
2 simulados por ano, 2 vestibulares por ano, né, de inverno e de verão. A UFO trouxe, a Uniub, perdão, trouxe 22 questões de história do Brasil, correspondendo a 32%. E depois, atualidades, que é algo muito interessante e desafiador no vestibular da Uniub. Porque atualidades, né, o mundo não cansa de nos fornecer material de atualidades, mas geralmente são temas que versam sobre política, né? Não traz tanto atualidades culturais, não traz tanto atualidades de outros aspectos que não política, também um pouco aí de economia. 18 questões correspondendo a 26% das questões desde 2013, e depois empatado História Geral e América, né? Cada uma com 14 questões correspondendo aí a 21%. Atualidades, para vocês terem uma ideia. Eu pretendo dividir esse vídeo, ou melhor, essa conceituação da Uniub em 2 partes. Nessa primeira eu pretendo falar de história do Brasil, e no outro, nos próximos, falar de história geral e atualidades. Há a possibilidade, sim, de eu fazer uma aula ou videoaula sobre atualidades. Bom, para ter uma ideia das atualidades da Uniub, em 2013, no meio do ano, eles cobraram aquele movimento Ocupe Wall Street, as Farc e questões sobre Porto Rico. No final do ano veio somente uma questão a respeito da ONU, essa instituição absolutamente fragilizada. Em 2014, Guerra Civil na Síria e separatismos, e crise no Oriente Médio, no final do ano. 2015, relação Cuba-Estados Unidos e imigrações. Também Organização dos Estados Americanos e Primavera Árabe. Em 2016, nas 2 provas, Estado Islâmico, governo Barack Obama, novamente Farc e questões de cidadania. E aí um parênteses, a prova de ciências humanas da UFO, ela traz sobretudo história e geografia, geralmente 6 e 6 questões de cada uma. Mais imiscuído e diluído tem aparecido sociologia, tanto que Revolução Industrial é recorrente, porque é possível aí, de uma maneira mais nítida, agregar a história à sociologia. Em 2017, ano passado, nas 2 provas, relação Estados Unidos-México, reforma da Previdência, crise dos refugiados no Brasil, né, de uma maneira bastante precoce, e a questão agrária relativa às terras indígenas. Portanto, veja que são temas que variam de atualidades, tanto em âmbito nacional quanto continental, chegando mesmo, abarcando até mesmo outros assuntos globais. Bom, história do Brasil, vamos lá. Desde 2013, a predominância dos assuntos de história do Brasil são do século XX. Desde ali do comecinho da República Velha até a Nova República, né? Questões bem atuais, inclusive, são cobradas em história do Brasil. Mas predomina esse século XX com 15 questões, ou seja, 68% das provas versaram sobre esse período, que é realmente muito intenso, bem documentado, bem trabalhado, né? É possível, né, um leque amplo de abordagens, mas dentro desse período, o que eu pude observar é que há uma tendência maior a se cobrar a ditadura. O período antecedente à ditadura, né, que vai fomentar o golpe, ou a revolução, né? A ditadura em si, o período da ditadura em si, e a redemocratização e os governos após, né, a Constituição de 88, basicamente. Então, qual é a minha orientação para se estudar história do Brasil? Se debruça sobre Vargas e ditadura, que aí você consegue pelo menos ter uma boa noção para solucionar as outras questões. Dentro aqui da minha tabela de assuntos de história do Brasil, desse período, tivemos 4 questões de República Velha, 4 questões de Vargas,
2 questões de Jânio Quadros, João Goulart, 2 questões de ditadura e 3 questões do pós-ditadura. Então acho que estudando sobretudo após a Revolução, o golpe de 30, né, do início do período Vargas, você vai ter bastante facilidade de fazer a prova. Facilidade não, porque é uma prova realmente desafiadora na área de história. Da República Velha, de fato, temas mais clássicos: Canudos, coronelismo, Semana de Arte Moderna, talvez tenentismo, acho que é importante, Founding Loan, encilhamento. A Uniub às vezes gosta de tratar de economia. Nunca caiu CRID 29 no vestibular da Uniub. Em História do Brasil nunca foi cobrado, desde 2013, primeiro reinado, período joanino, período regencial. Segundo reinado foi cobrado de maneira muito tímida em torno de escravidão. E colônia, que tem 6 questões, 27% das questões, colônia foi cobrado indígenas, expansão marítima portuguesa e economia colonial. Esse ano eu recomendo que você estude a questão da escravidão no Brasil colônia e talvez aí de maneira inédita, né, possa aparecer alguma coisa de invasões holandesas, tá? Já caiu Inconfidência Mineira, né, caiu em 2017, caiu ano passado, mais uma vez só revoltas emancipacionistas. Século XIX, né, no caso aí compreendendo período joanino, primeiro reinado, regência, segundo reinado, proclamação da República, uma questão, 5%, uma questão somente. A prova da Uniub ela é muitas vezes imprevisível, como por exemplo apareceu recentemente na prova de História Geral Comuna de Paris, que não está entre os temas clássicos. Então assim, eu posso te garantir que não vai cair esses temas que nunca foram cobrados? Não. Mas percebe-se uma tendência da prova a focar mais, né, na história do Brasil do século XX, que diz mais sobre quem nós somos hoje, né? História geral, um predomínio amplo de história contemporânea, 67%, com 10 questões, depois empatado História Moderna e Antiguidade, com 13%, né, 2 questões cada, e Idade Média somente uma questão desde 2013, com 7%. Nunca foi cobrado de História Geral Roma, bizantinos, árabes, feudalismo, francos, absolutismo, reforma e contra-reforma, revoluções inglesas, Primeira Guerra Mundial, fascismos, crise de 29 e Segunda Guerra nunca foram cobrados. Em História Geral, eles cobram pouco, mas já se repetiu Revolução Russa, século XIX, Revolução Industrial e Iluminismo. Mas no próximo vídeo eu falo melhor sobre História Geral. E História da América, um predomínio muito grande, né, de século XX, com 6 questões, 43%. América colonial, somente uma questão lá em 2003 de colonização dos Estados Unidos, uma questão, 7%. Século XIX, que é a independência da América Latina, mesmo que a independência do Haiti esteja no século XVIII, né, consideremos no mesmo âmbito, 3 questões com 21%, e Guerra Fria, né, que tem também aí uma incidência grande com 29%, 4 questões. Portanto, o século XX é a base da prova da Uniub. Tá? Nunca caíram questões, né? Civilizações pré-colombianas não constam no cronograma. A África consta, mas nunca foi cobrado. Colonização espanhola nunca foi cobrado, nem a conquista. Imperialismo dos Estados Unidos nunca foi cobrado. E nunca foi cobrado populismo, Perón, Cárdenas, nunca foi cobrado a Revolução Cubana, Revolução Chinesa, crise de 29, como eu comentei, e eu coloco em História da América Nova Ordem Mundial, né, que também é aí o pós-Guerra Fria. Então a prova da Uniub é uma prova que às vezes apresenta algumas falhas,
né? Algumas questões já foram anuladas, né, nesses anos. É uma prova desafiadora, é uma prova, como eu disse, muitas vezes imprevisível, então fazer previsões aqui é árduo, mas é uma orientação que eu posso fazer tentando depurar a prova, né, de história geral, de história do Brasil, voltando para resumir. Estuda século XX, de colônia, foca em escravidão, talvez invasão holandesa. Século XIX, tem uma noção, nunca foi cobrado, mas, como eu disse, já caiu Comuna de Paris. Nada impede que algum outro tema menos tradicional incida esse ano. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre a história da América, história geral e atualidades, conforme houver a demanda, né, conforme houver a aprovação de vocês. Desejo ótimos estudos e que vocês possam fazer um ótimo vestibular. Obrigado e um grande abraço.